Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Cláudio Alves, sou voluntário aqui no projeto de extensão e disseminação das energias renováveis junto às escolas de rede pública de João Pessoa. Estamos atualmente aqui numa série sobre introdução à programação e o vídeo de hoje é sobre a representação da informação no computador, tá certo? Antes da gente já iniciar aqui, o nosso conteúdo, queria pedir que vocês se inscrevessem em nosso canal, deixassem o gostei, tá certo? E compartilhe aí, esses vídeos aqui da série de programação e os demais vídeos também do nosso canal para outras pessoas que tenham aí um interesse, tá certo? Então, vamos embora. Então, galera, para a gente entender como o computador ele lida aí com os dados, com a informação, a gente tem que partir aqui dessa ideia de que a operação do computador ela vai se basear numa representação por sinais binários, também conhecido como números binários, que acho que você já deve ter visto por aí na internet ou então em algum filme, essa representação por zeros e uns, Então, isso aí é uma espécie de código que ele vai estar, vamos dizer que, traduzindo uma determinada informação. E a gente já vai entender daqui a pouco o que significa o 1 e o 0, já que são apenas esses dois números que são utilizados aí para representação nos sinais binários. E aqui só para justificar o porquê do uso desse sistema binário, isso se deve porque esse tipo de representação ela é uma representação simples, que requer um baixo custo de implementação, então é bem mais leve trabalhar dessa forma para o computador. Então, para a gente começar a entender um pouco sobre o sistema binário, a gente tem que entender inicialmente o conceito de bit, O bit ele vai representar aí um estado ligado ou desligado, Por convenção, o número 1 ele representa o estado ligado e o 0 vai representar o estado desligado. E aí no caso o bit ele vai ser a unidade fundamental da informação do computador. Então, na sequência que a gente tem de zeros e uns, cada um desses algarismozinhos, 1 e o 0, eles são os bits, tá certo? E aí é interessante a gente já notar que o bit, o 1 e o 0, ele é muito mais do que simplesmente um número, Ele representa um estado ligado ou desligado. E se a gente for mais a fundo, a gente vai entender aí que tem uma parte toda eletrônica por trás, Então a gente está lidando aí também com conceitos da eletrônica, e aí através dos transistores e de chaveamentos que existem dentro desses sistemas microeletrônicos, esses estados ligado e desligado vão, digamos que ordenar, vão comandar e direcionar as informações para que o computador possa interpretá-las, entendeu? Como a gente viu aí, o bit é um dado fundamental de informação do computador, porém é mais usual utilizar os múltiplos do bit, como por exemplo o byte. Então um byte possui 8 bits, tá certo? Então quando a gente tem aí, no caso, se o bit é 1 ou 0, quando a gente tem aí uma sequência de 8 espaços, que são, no caso aí, preenchidos pelos bits, zeros ou uns. Quando a gente tem 8 números, zeros ou uns, a gente tem um byte. Então agora para a gente entender mais um pouquinho como que se dá essa representação binária, onde é que está a lógica disso aí, como é que zeros e uns, e apenas alterando a sequência deles a gente pode formar aí números, que são mais usuais para a gente aí no dia a dia. Acredito que você não conta, com zeros e uns, e sim com números decimais, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, assim por diante. Então como é que os números binários eles podem representar aí os números decimais, no caso aí vai envolver um pouquinho de conta de matemática, mas que você vai ver que é bem simples, A gente tem aí, no caso, vários tipos de sistemas binários, No caso aí com a base 2, com a base 10 e outros tipos também, porém é mais convencional e mais utilizado pelos computadores a base 2, No caso aí vai envolver potências de base 2, tá certo? Então eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender de forma mais prática, como que a gente pode aí compreender, traduzir os números binários em números decimais. Para começar de forma bem simples, eu coloquei aqui 0, 1 binário, certo?
O que isso representa? Qual é a conta que vamos ter que fazer para converter, né? No caso, nós temos aí dois bits, né? No caso, o 0 e o 1. O 0, né, que está à esquerda, nessa sequência aí, ele vai multiplicar a base 2 elevado a 1, certo? Porque eu só tenho 2 bits. E o 1 ele vai multiplicar uma base 2 elevado ao 0, né? Que 2 elevado a 0 é 1. Então, quando a gente faz essa conta aí, 0 vezes 2 elevado a 1, isso aí dá 0, mais 1 vezes 2 elevado a 0, isso dá 1. Né? Então, o resultado total dessa conta aí é 1. No caso, 0, 1 binário é igual ao número 1 decimal, né? Número 1 que a gente tanto conhece aí. Qual seria a lógica aí da representação binária, né? A gente tem aí, no caso, uma sequência de bits, né, de zeros ou de uns, e no caso, o bit que estiver mais à direita, né, ele vai multiplicar a potência de base 2 elevado ao 0, e o bit que estiver mais à esquerda, ele vai multiplicar a potência 2 com base 2 elevado ao número de bits da sequência do número binário menos 1. Como assim? Para ficar mais claro, vamos ver o segundo exemplo aqui. Ó. A gente tem 10100 binário, certo? A gente quer saber quanto que isso representa em decimal, ok? O primeiro zero da direita, né? Ele vai multiplicar 2 elevado a 0, porque sempre começa, né, pela base 2 elevado ao expoente 0. E o número 1, que é o que está mais à esquerda, ele vai multiplicar o expoente com base 2 elevado a 4. Por que 4? Porque é sempre o número de bits menos 1. Né? No caso, 10100 binário, a gente tem 5 bits. E por isso que o 1, né, o primeiro 1 aí do binário, vai estar associado à potência de base 2 elevado a 4. Porque 5 menos 1, né, vai ser igual a 4. E aí, no caso, os demais bits estarão associados a potências sempre de base 2, mas aí no caso com os expoentes eles vão decrescendo até chegar ao expoente 0. Então, quando a gente converte aí, né, realiza a continha aí para esse 10100 binário, a gente descobre que ele equivale ao número 20 decimal, tá certo? E se você se lembrar aí, no início desse vídeo eu coloquei uma sequência de números binários. No caso, agora a gente já pode comentar, né, outras informações sobre essa sequência. Ela tem 11 bits, no caso vai envolver aí potências de 2 elevado a 0 até a potência de 2 elevado a 10, né, porque no caso é o número de bits menos 1. Quando a gente realiza essa continha aí, né, que eu coloquei aqui, né, no meio, a gente vai ter essa soma aí desses números. E quando a gente termina de somar, a gente vai ter aí o número 2021. Então, se você quiser escrever 2021 em números binários, aí está a sequência de binários que você deve utilizar. Então, para fechar nossa discussão aqui, só falta a gente entender como é que esses zeros e uns, né, eles conseguem representar e traduzir aí dados dos mais diversos, né, como caracteres, cadeia de caracteres, imagens e sons. No caso dos caracteres, a gente tem tabelas, a mais conhecida e mais usual é a tabela ASCII. No caso, ela vai relacionar para cada caractere um número decimal, certo? Como a gente viu previamente, é possível escrever um número decimal em binário e vice-versa. Então, quando você aperta uma tecla aí no seu computador, né, referente a algum caractere, então o computador vai receber uma sequência de bits, né? E aí essa sequência vai ser traduzida, né, vai ser convertida para um número decimal, e devido ao computador trabalhar com essa tabela ASCII, ele vai lhe retornar o caractere desejado que está relacionado à sequência, né, inicial que ele recebeu quando você apertou aí a tecla. Então, para efeito de exemplificar e também curiosidade, né, eu coloquei aqui o nome do nosso canal em binário, né, Probex Renováveis, que se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei, tá certo? E assim fica, né, seria a sequência aí de bits ou de bytes, né, cada caractere tem aí o tamanho de 1 byte, que são 8 bits, e veja que até o espaço também é interpretado como um caractere, tá certo? Para representar imagens e sons,
também são utilizados sinais binários. Porém, para explicar detalhadamente seria bem complexo. Aqui, para o nível da nossa série, acredito que até esse ponto já esteja de bom tamanho. Mas, só para você não ficar na curiosidade, as imagens são reproduzidas por pixels, né? Nossa tela tem vários pixels e cada cor, né, que cada pixel vai apresentar está relacionado a um código binário, assim como também cada frequência sonora também está relacionada a um número binário. Mas para o nível aqui nossa série, né, de programação, acredito que já dá para ter uma boa noção até onde vimos, tá certo? Então, pessoal, agradeço aí a atenção de cada um por ter acompanhado o vídeo até aqui e fique ligado aí para os próximos vídeos dessa série, tá certo? E também não se esqueça de nos seguir, nos acompanhar em nossas redes sociais, no Instagram, renováveis.probex, e aqui em nosso canal do YouTube, Probex Renováveis. Até a próxima!